aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, o Mauro Andréa. E nós vamos falar hoje sobre drives, porque vocês sabem, gente, que aqui no canal eu falo sobre melisma, falo sobre as coisas, mas é do meu jeito louco, que às vezes eu tenho que perguntar à doutora Simone, tá certo? Como vocês me pedem tanto, eu trouxe uma pessoa que realmente sabe do que tá falando. E eu queria que você começasse se apresentando, falando pra galera o que você faz. Oi, Ariane. Oi, galera do canal da Ariane. Ariane, beleza com vocês? Como ela falou, meu nome é Mauro Andréa. Quem não me conhece, eu sou professor de canto. Sou aqui de São Paulo, sou pesquisador de voz. Ela falou que eu entendo dos drives e tal, porque esse é o tema de pesquisa do meu mestrado em fonoaudiologia. Então, estou estudando bastante esse assunto. As distorções vocais, drives, guturais e tudo mais, para identificar os tipos diferentes, como funciona, como é que a gente acessa, como a gente consegue fazer isso aí sem danificar a voz, se dá para fazer, se não dá para fazer. Tem bastante coisa legal pra gente comentar a respeito aí. Muito legal. Para começo de conversa, eu queria que você explicasse de um jeito mais fácil para a galera entender o que é drive, para que serve, onde encontra, o que é isso. Esse lance do drive, né? Primeiro eu vou começar com esse termo drive. Tem muita gente que conhece como voz rasgada, voz gutural, distorção vocal, growling, qualquer coisa do tipo. Nossa. Então não tem um termo específico certo que resolva e todo mundo conhece, tipo melisma. Todo mundo sabe o que é melisma, é a variaçãozinha de nota na mesma sílaba e tal. Já drive não quer dizer muita coisa, até porque a palavra não tem muito sentido. Então, basicamente, drive é uma forma de você produzir um som com alguma forma de ruído na voz, que pode ser só ruído ou pode ser somado na voz. Então ele pode ou não ter uma nota definida no que você está cantando. Às vezes pode ser só um barulhão mesmo, um chiado. Deve ser preferencialmente produzido de uma forma saudável, de uma forma proposital, intencional, como a gente fala. Eu já ouvi dizer que é uma coisa muito perigosa se você não souber fazer de um jeito certo. Isso é verdade? Procede? Sim e não, porque se você cantar, qualquer coisa, se você não fizer legal, você está correndo algum risco. Então, tem alguns estudos comparativos de canto erudito com canto popular, por exemplo, que identificam que você tem o mesma porcentagem de cantores com problemas, com lesões, com um tipo de distúrbio vocal no canto erudito, no canto lírico e no canto popular. Então, não tem uma coisa, fazer tal técnica é um problema. Você cantar de uma forma incorreta, seja lá qual for o estilo, a técnica é uma coisa que vai te dar problema. Entendi. Até você perguntou, né, de onde veio, onde encontra, como é que compra isso. Se a gente pensar em cantos que usam distorções vocais, você vai ver coisa em técnicas em tipos de canto milenares já. Então, canto folclórico, os monges do Tibete usam, os índios usam, os aborígenes na Austrália usam, as tribos mongóis do Gengis Khan usavam, os esquimós usam, os vikings usavam. Então não tem uma coisa falando, nossa, olha, surgiu com o rock, sabe? Também não existe isso. O rock usa bastante por uma questão estética do estilo, só que o rock roubou isso do gospel, né? Ah, sério? Então se você pega os cantores gospel, principalmente os gospel, aquele gospelzão tradicional americano, aqueles reverendos gigantes, usavam distorção pra caramba. E o rock veio daí, dessa mistura, né, do gospel com a música country, e aí começou a utilizar esses ajustes. Popularizou, né, isso? Mas já era utilizado, é uma coisa que tem milhares e milhares de anos. Eu tento fazer drive às vezes e sai um fiasco, porque parece que eu vou rasgar tudo aqui, parece que eu vou morrer. E eu queria saber um jeito de fazer, sem prejudicar tanto, ou nada, se for possível. Queria que você ensinasse, ou pelo menos desse dicas, talvez não seja possível a gente aprender em um só vídeo, mas pelo menos desse um panorama sobre isso. Vamos lá. Primeiro que não existe um drive, então não dá pra passar uma forma de fazer. Existem vários tipos diferentes. Porque a gente pode produzir essas distorções de formas diferentes, usando estruturas dentro aqui da nosso aparelho fonador, né, do nosso trato vocal, da nossa prega vocal, inclusive. A gente pode usar coisas diferentes aí nesse sistema que vão dar sons diferentes pra gente. Então a gente tem alguns tipos de distorção que são criados na própria prega vocal. Então a prega vocal, quando a gente faz uma vozinha limpa, ela vibra bonitinho, né, bastante regular, que a gente chama um movimento bastante ordenado. Se a gente der uma bagunçada nisso, a gente vai ter alguns ruidinhos já aparecendo. Entendi. Então, ao invés dela vibrar bonitinha, a gente pode fazer ela vibrar meio tá. esquisito. E aí, ao invés de fazer vai fazer Então ela já começa a ter um chiadinho ali. Eu posso também fazer na prega vocal ainda com uma compressãozinha maior.
ao invés de vai sair Não sei se dá pra vocês perceberem, mas eu tô fazendo isso com muito pouco volume. Porque se eu fizer isso com muita força, que nem eu falei, tô fazendo isso aqui na prega vocal, então elas estão bem comprimidinhas. Se eu empurrar muito, tentar muito volume nisso, quer dizer que eu tô empurrando muito ar, né? O maior criador de volume, de intensidade da nossa voz é a pressão de ar. Então se eu fecho, pensa numa torneira ali, se eu fecho a torneira e empurra a água do cano, o máximo que vai acontecer é a torneira explodir. Então você não vai conseguir controlar muita coisa. E a nossa laringe aqui é a nossa torneirinha, então a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Então se eu faço igual... Eu tô fazendo isso aqui, uma distorção esquisita, uma vibração esquisita nas minhas pregas vocais, e aí eu consigo esse som com esse ruído. Então é isso que eu falei, né? Esse ruído parece chiadinho de televisão aí, ou qualquer coisa. É o mesmo esquema da voz fry que a galera fala? Do fry? Nesse caso a gente pode pensar no fry para usar, para atingir esse som, mas não é exatamente a mesma coisa. Quando a gente faz o fry, essa voz assim, né? Você vê que ela tem uma coisa mais leve, mais suavezinha, né? Quando a gente faz aqui, esse tipo de distorção, ele lembra bastante o fry, só que ele é mais solto, mais levinho que o fry ainda, passa mais ar. E aí galera, beleza? Então a gente pode pensar a partir do fry, né? Como se deixasse escapar mais ar dele. E aí tenta incluir uma vogal nisso, uma notinha. Tenta fazer uma vez, faz um fry normal. Faz aqui assim, ó, faz com U e leva pro grave, ó. Isso. Legal. Agora tenta atacar direto nesse fry. Beleza. Agora faz só assim, uma voz bem soprosinha assim, ó. Isso aí. Qual que é a nossa ideia aqui? É treinar nossas memórias, treinar as nossas sensações aí dentro. Porque eu quero somar a ideia do fry, dessa crepitaçãozinha do fry, né? Que vem de uma vibração não tão regular das pregas vocais, com essa coisa mais abertinha desse arzinho que escapa. Porque você vai precisar somar essa sensação do ar que escapa no fry. Nossa. E aí ele vai virar uma coisa, uma vozinha mais que dá pra usar numa música. Então às vezes a gente não consegue fazer de primeira, às vezes não consegue, demora, sei lá, 1 mês, 2 meses pra conseguir acessar o ajustezinho, pra conseguir fazer ele legal. Porque a gente não tá habituado a fazer. A mesma coisa que, sei lá, vou começar a jogar dardo nas Olimpíadas, sei lá como é que joga aquele negócio. Então vou ter que ficar treinando lá o movimentozinho do braço pra fazer o lançamento do dardo da forma correta. E até eu conseguir acionar esse movimento de uma forma automática, eu vou ter problemas. Então se você treinar, você consegue ter, independente do tipo de drive que Exatamente. Porque você precisa, que nem é igual cantar, né? Quando a gente começa a cantar normal, às vezes alguma vogal é mais difícil de cantar, ou às vezes é mais difícil cantar grave, cantar agudo, ou é difícil, sei lá, ter agilidade para fazer o melisma, trabalhar passagem, qualquer coisa do tipo. A gente precisa treinar essas estruturas, esses mecanismos todos, para eles funcionarem de uma forma automática. Quando a gente pensa em distorção, é a mesma coisa, só que é em outro lugar que a gente não está habituado. Entendi. E aí a gente começa a ficar com medo, fala, meu Deus, não conheço isso aqui, então eu não vou fazer. Então esse exercíciozinho que você me ensinou já é uma coisa que a galera pode começar a tentar para poder acessar esse lugar do drive. Esse é bem legal para começar, porque ele não tem muita pressão, não tem muito volume, então dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa errada com a sua voz fazendo isso. Tá. Então, outros tipos, você vai envolver uma pressão maior, uma constrição maior, e aí a chance de errar, de ter algum problema é maior. Mas não que a distorção, o drive, ele seja ruim por si só. É que a gente erra no processo de treinar, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer aquele drive da Ana Rock que eu te mostrei no começo... Eu preciso primeiro já começar pelo pouco para depois ir tentar avançar. Exatamente, porque ela não faz um tipo só, ela faz vários tipos ali, né? Ela tem uma flexibilidade muito grande com a voz dela. Porque ela treina, porque ela exercita. Então, às vezes ela nem sabe o que ela está fazendo, mas ela está fazendo tipos diferentes ali. Nem sei se ela tem esse conhecimento. Se não tiver, também não importa. O importante é conseguir fazer. Boa! Se o que ela faz satisfaz e deixa ela feliz, tá ótimo. Mas é sempre muito melhor quando a gente sabe o que a gente está fazendo
Primeiro, porque se a gente faz alguma coisa errada, a gente consegue identificar, né? Segundo, quando você tem uma carreira, por exemplo, de cantor, você tem que fazer aquilo toda noite. Então você tem que saber o que está fazendo para conseguir fazer igual. E terceiro, porque às vezes a gente dá uma desandada no treino e a gente perde condicionamento. E aí, se você não souber como você fazia, você não vai conseguir voltar para lá. É verdade. Então você vai, às vezes, acaba criando algum tipo de compensação, né? Algum tipo de esforço desnecessário para fazer o mecanismo que às vezes antes você estava fazendo super sossegado e hoje você não consegue fazer mais porque, sei lá, ficou 3 meses de férias aí, sem vontade nenhuma de cantar e perdeu um pouco de condicionamento e a voz não sai mais igual como era antes. Então, se você sabe como era antes, você consegue voltar. Se você não sabe, a chance já é menor. Outra coisa importante, né? Quando a gente treina, como eu falei, a gente treina distorções, a gente está treinando estruturas que a gente não está habituado a usar. Então, às vezes a gente precisa, antes de treinar o som distorcido, a gente precisa treinar a musculatura em volta para conseguir acessar aquele mecanismo, como se fosse um passo anterior, sabe? Antes de você, sei lá, conseguir subir a escada, você tem que aprender a mexer sua perna. Então, se você não tem condicionamento na estrutura que você vai querer utilizar para fazer esses efeitos, não adianta você querer ficar tentando fazer o efeito, porque ele não vai funcionar. E aí é um perigo grande de você se machucar. Olha, gente, prestem atenção nisso. Então vamos pensar aqui em outros tipos de instruções, outros tipos de exercício. Eu falei então dos tipos que a gente consegue fazer na própria prega vocal, né? Tem gente que acha que não dá para fazer na prega vocal, ou que qualquer coisa do tipo. Não dá se você der porrada, não dá mesmo. Mas com carinho dá. Acima da prega vocal, acima das pregas vocais, a gente tem outras estruturas que a gente consegue vibrar também para produzir esses tipos de instruções. Então tem uma estruturazinha que muita gente chama de prega vocal falsa, que na verdade não é uma prega vocal, é só um outro tecidozinho, uma outra coisa pendurada aqui em cima na laringe, que pode vibrar também. A gente não usa ela numa voz normal, porque senão a voz ficaria assim. Nossa, ainda bem que a gente não usa, então já pensou eu desse tamanho, falando assim. Mas a gente pode usar para fazer uma coisa... Aqueles reverendões do gospel dos anos 50 usam pra caramba esse tipo de som. Jesus! Então aqui eu estou vibrando coisas que estão acima das pregas vocais. E eu tenho algumas para escolher para conseguir fazer esses efeitos, né? Pode ser tanto na prega vestibular, que é essa preguinha falsa, né, que eu falei. Yeah! Vê que dá uma distorção bem mais robusta, bem mais pesada do que o efeitinho lá na prega vocal, né? Ele é bem mais encorpado. Posso vibrar também, por exemplo, tem uma tampinha em cima da laringe que chama epiglote, que eu posso abaixar essa tampinha e fazer ela vibrar. Coisa meio blues, assim. Oh, yeah! Nossa, que massa. Muito legal. Posso fazer isso escapando o ar também. Oh, yeah! Aí já dá uma cara diferente também pro som. Posso fazer uma distorção até com a úvula, né, que é a campainha lá em cima. Só que não é muito bonito. Fica meio parecendo uma arara, assim. Tipo o Kiko chorando. Isso. Não é muito bonito, mas se você quiser usar, fica à vontade. O que mais eu posso fazer aqui? Eu posso fazer com as minhas aritenoides, que são cartilagenzinhas que estão lá no fundo da laringe, segurando as pregas vocais, né? Eu posso fazer com elas também. Então, vai me dar um sonzinho um pouco mais cheio também. Diferente do que é diferente do. Então são estruturas diferentes que eu estou mexendo para conseguir fazer esses sons, esses ruidinhos diferentes. Um que a Ana Rock faz, na música que você me mostrou, é um que usa bastante coisa na laringe ali. Ela faz. É engraçado porque esse som é muito comum em bandas de black metal. E ela usa isso numa canção gospel. Então você vê que não tem a ver com o estilo que está cantando, e sim com o que o cantor lá quer fazer no momento. Então antes de você treinar, você tem que saber qual tipo você quer treinar, porque aí as estruturas que você vai usar na sua voz são diferentes, e aí o seu treino vai ser diferente. Entendi. Então, por exemplo, eu já passei lá das pregas vocais. Vamos tentar pegar o das pregas vestibulares. Esse aqui as fonos gostam bastante,
porque a gente tem que fazer um sonzinho que toda fono fala, ó, faz bastante o que é bom pra voz, que é o pigarro. A doutora Simone tá lá atrás, ó. A Simone agora deu uma contorcida agora aqui, mas tudo bem. Só que é um pigarro mais light, não é aquele pigarro destruidor. A ideia é fazer um pigarro e sustentar ele. Tipo... Nossa. Como se fosse um pigarro longo, sabe? Que ele tá bem grudado. Gostei. Tenta fazer só que não desce a porrada, é um sutil. Assim? Isso. Falta um pouquinho de pressão, mas é isso aí. A ideia é, você faz o mecanismozinho, condiciona a estrutura toda primeiro, aí depois que você conseguir acionar esse mecanismo, aí você vai desenvolver em cima dele. Então vai pensar em mudar nota, mudar vogal e colocar na música, coisa do tipo. Tá. Então... Ai, aí, pessoal! Oh, yeah. Então a ideia é, você aciona um mecanismozinho, faz o ruidinho, e aí depois você pensa em colocar nota, colocar vogal, colocar texto, música, etc. Porque, como eu falei, são coisas que a gente não está habituado a fazer. Então não adianta eu, consegui fazer aqui o pigarrinho, já vou cantar com isso. Não vai ficar bom, e a chance de você errar a quantidade de pressão que você põe, ou errar a quantidade de massa muscular que você aciona para fechar, para apertar isso aqui é muito grande. Então antes de usar isso aqui em público, né, fazer isso aqui para as outras pessoas verem, é legal a gente conseguir fazer isso de uma forma super tranquila, vai treinar até não conseguir, até não sentir nenhum problema, não sentir nenhum erro, não sentir que está cansando, nem nada do tipo. Porque você vê, minha voz está continuando normal, fiz aqui e continuo falando. Então não é um negócio que danificou minha voz. Mas no começo a gente pode errar. E aí se errar a gente vai dar aquela, pegou aqui um negocinho aqui. E aí se sentiu algum erro, desiste, vai, deixa recuperar, treina depois, faz no dia seguinte, sei lá. E sempre quando a gente está pegando uma coisa nova, não adianta falar, é hoje que eu vou fazer isso aqui. Não funciona assim. Você vai treinar, sei lá, 1 minutinho, 2 minutinhos. É bem pouco mesmo, que é para conseguir fazer sem nenhum problema, sem cansar, sem fatigar a estrutura toda. E aí você vai aumentando isso gradualmente, sentindo a resposta na sua voz. Acabou de fazer, sua voz tem que estar super normal, não pode estar pesada, não pode estar cansada. Depois, com um treino maior, às vezes ela vai cansar. Só que a gente tem que saber a diferença entre cansaço e desgaste, né? Dor, desconforto. Sim. Cansaço, você correr daqui pra lá, você vai se cansar. Mas se você correr daqui pra lá e continuar correndo, aí você vai se arrebentar. Sim. Se você não tiver o condicionamento pra isso, óbvio, né? Então, tem que ir com calma. Então, a ideia é sempre essa. Faz o condicionamentozinho da estrutura em volta, faz um treininho pra acionar o ruidinho e depois faz o treino pra transformar esse ruído em algo mais próximo da música e no final só você vai colocar a música nisso. Então essa é a forma mais segura de resolver esses tipos de processos aqui. Lógico que tem gente que vai ser mais rápido, tem gente que vai ser mais demorado, mas não se incomode com o quanto o seu amiguinho, o seu coleguinha do lado demorou. Pensa na sua voz, porque é ela que você vai ter que ficar com ela pro resto da vida. E é uma coisa super bonita, gente, dá um super brilho pra canção. Eu particularmente acho lindo. E é o que ele falou, você se encontra a partir do momento que você se encontra no que você quer fazer, no tipo de drive que você quer fazer. Você aprimora isso. Sim. Com calma e com muito cuidado. Né? Que vocês vão ter é bem legal, por exemplo, na música lá da Ana Rock, né? Ela faz uma frase lá que ela vai variando os tipos, as estruturas, né? Então ela começa com uma coisa bem mais comprimida e vai soltando, vai... e termina com uma voz limpa. Ah, nossa, muito então bom. Ela vai fechando e depois vai soltando as outras coisas até limpar. Só que pra isso aqui precisa de um domínio grande pra conseguir fazer isso, né? Você não vai resolver isso aqui do dia pra noite. Se resolver, sorte sua. Aproveite. Mas não busque isso como uma meta. Se acontecer, é acidente. Eu amei as suas informações, eu amei muito. Que bom. Tô muito feliz por esse vídeo. E se você quiser saber muito mais sobre drives ou sobre outras coisas, você fala especialmente sobre drives ou sobre outras coisas também? Como eu falei, sou professor de canto, né? Então, lógico que eu não dou só aula de distorção, porque senão eu morreria de fome. Mas quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem um site que eu escrevo sobre ciência vocal, pedagogia vocal, coisas do tipo, que é o www.estudiodevoz.com.
Então, estúdio com E, não é studio, que é Brasil. Então, estudiodevoz.com.br. E lá vocês vão entrar, tem todos os meus contatos, quiser fazer aula, marcar alguma coisa, é só dar uma olhada lá que tem tudo certinho. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, gente. Entrem lá. E eu amei, muito obrigada. Eu que gostei. Obrigado pelo convite. Muito. Não, eu que agradeço. E, gente, um beijo.